Como eu já vinha falando, o São Paulo já tinha esse modelo criado para a unidade de negócio, de poder trabalhar com essas equipes, de trabalhar com investidores. Tinha falado para vocês que o Júlio Casares tinha ido para a Europa como para fazer conversa com investidores. Aí saiu lá, o Sgarbi falou no Jogo Aberto da Bandeirantes sobre a possibilidade de fazer o esquema na base. Muita gente falou assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Vão vender Cotia? Como é que vai ser a história? E aí eu vou contar para vocês o que eu sei do formato. O Globo Esporte falou sobre o Grego, que eu nem me lembro de cabeça aqui, nem vou pesquisar, que não faz diferença, vocês sabem do que eu estou falando, que é um cara multimilionário ou bilionário, que é um cara que está querendo comprar o Vasco, que foi um dos caras que o Júlio Casares conversou quando ele esteve na Inglaterra para falar sobre o assunto de Cotia ceder uma parte do seu percentual de empresa, Cotia ser particionado como se fosse uma empresa, ou seja, uma SAF, uma sociedade anônima de futebol, em que Cotia seria particionada em pedaços, o São Paulo seria majoritário em 65% contra 35%. A história é o seguinte, o São Paulo quer triplicar o tamanho da base, investindo mais dinheiro, investindo mais em captação, investindo mais na estrutura que já tem no São Paulo, otimizar o limite, tudo que o São Paulo tem dentro da infraestrutura de Cotia, e colocar cada vez mais profissionais e poder investir nos meninos em fase final, que estão naquele vai, não vai, mas que o São Paulo pode fazer o último encaminhamento para poder transformar eles em potências mais prontas a poder municiar jogadores profissionais. Pô, mas então não era melhor pegar essa grana e jogar no profissional? Não. Esse é o ponto. Porque se você investe mais 10 milhões na categoria de base, significa que você pode ter potencial de colocar muitas vezes 6, 7 jogadores com 10 milhões. 10 milhões hoje, malemar se compra um jogador. O São Paulo comprou 50% do Bobadilha e foi mais de 10 milhões. Então, para explicar para vocês que muitas vezes essa diferencinha, 1 milhão aqui, 1,5 milhão ali, você traz jogadores absurdamente diferenciados nas suas categorias, próximo da faixa de 17 anos, 18 anos, que já está muito pronto, você já tem muito menos chance de errar com o jogador, por isso ele custa mais caro, que é o que o Palmeiras faz. E aí você consegue montar times no sub-20 muito competitivos e fatalmente esse jogador mais pronto, mais maturado, que você já acompanhou e já comprou quase pronto, você trabalha só essa fase final para que ele entre jogando no profissional. E é assim que o Palmeiras faz muito dar certo, é assim que o Flamengo também está fazendo dar certo, porque são clubes que têm esse dinheiro para colocar esse capital lá. O São Paulo quer triplicar o tamanho de uma base que hoje já bate de frente com a do Palmeiras, e vocês vão ver na minha entrevista de segunda-feira, a expectativa é que Cotia volte a ser uma máquina imparável dentro das categorias de base, tanto em revelação quanto em resultados. Vocês vão ver essa entrevista na segunda-feira e vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. Imagina você triplicar essa máquina e fazer essa máquina ser cada vez mais potente, municiando jogadores para o time principal, rotacionando atletas e cada vez mais formando meninos e aparecendo com novas oportunidades para o plantel principal. Você vai diminuir o número de contratações em cima, você vai aumentar o número de seus ativos e quanto mais jovem e promissor o jogador for, mais caro e mais dinheiro se arrecada depois. Isso sim é um investimento, não é um gasto. É a fórmula certa de correr para você poder ter uma luz no fim do túnel e poder mudar toda a situação. Zanqueta, em quanto de dinheiro a gente está falando, mais ou menos com relação a esse 35% que o São Paulo cederia? Mais ou menos 100 milhões de dólares é o que o São Paulo espera captar por esse período. Ah, mas então tem prazo de validade? Eu vi ter gente falando que é por um curto prazo de tempo. Não tem prazo de validade. O que tem é a possibilidade de recompra do São Paulo dos seus direitos de empresa como prioridade. Ou seja, o São Paulo, se quiser recorrer a recomprar os seus próprios direitos, o São Paulo tem a condição de fazer essa prerrogativa de pleito da compra dos direitos. Ou seja, o São Paulo não fica na mão de ninguém, não é do tipo, eu não consigo mais reaver. O investidor, ele entra, ajuda e pode usufruir. Mas se o São Paulo estiver reerguido e estiver bem de novo, ele tem capacidade de ir lá e comprar e conseguir reaver os direitos daquilo que ele vendeu com relação às categorias de base. Além do Grego, essa é uma das informações que eu queria passar para vocês, que eu soube, um deles representa time na França, 2 times, mais 2 caras diferentes, né? Representam times da Premier League, e um quarto time, ele seria da Itália.
Ou seja, você tem possibilidade de fazer parcerias com uma gama gigante. Junto com o grego, você está falando de 5. Então, você está falando de 3 possibilidades de times, de caras que representam times da Premier. Você está falando de um cara que é dono de um clube na França, e você está falando de um clube que tem o seu dono na Itália. Porque, na verdade, o São Paulo não está negociando com um cara, o São Paulo está negociando com um fundo. E esse fundo está avaliando a possibilidade de fazer esse nível de investimento, que estaria, obviamente, vinculado a um nível de parceria e intercâmbio de atletas para essas equipes, nos quais jogadores que o São Paulo se destacassem jovens e virassem potências, por exemplo, um Beraldo. Vamos imaginar, o Beraldo tinha sido revelado, ou o William Gomes da vida agora. Imagina que o São Paulo fizesse com o esquema com o grego, que é do Nottingham Forest. Em vez do William Gomes estar aí sendo soldado pelo Newcastle, do Beraldo ter ido para o PSG, de um menino do Pablo Maia, por exemplo, está sendo sondado pelo Inter de Milão, esse cara poderia chegar e falar assim, não, eu tenho interesse, esse garoto tem espaço no meu time. Ele vai para esse time diretamente, o São Paulo já tem essa prerrogativa, já tem essa abertura, e o São Paulo consegue vender esses meninos com preço de mercado, porque já tem essa troca, ou seja, o dinheiro é mais fluido. O São Paulo vai ter facilidade. A grosso modo, é uma espécie de ponte, que é o que o Textor faz hoje com o Botafogo, com o Lyon. Para ele é conveniente, ele faz uma ponte, ele faz uma facilidade e o dinheiro jorra para dentro de um clube brasileiro com uma moeda 6 vezes e pouco maior. Essa é a perspectiva de Cotia. Muito detalhe, muita formatação, nem adianta a gente falar, sabe por quê? Vou ser honesto para vocês, isso não está perto de ser fechado. Isso está sendo discutido, isso está sendo avaliado pelos fundos, tem muita conta para ser feita, tem muita regra para ser discutida, tem muita coisa para ser evoluída, inclusive dentro do clube. Ou seja, cuidado com o grau de envolvimento, com o grau de achismo, com o grau de expectativa e com o grau de hype que vocês pegam com outras pessoas que acabam alimentando como se fosse uma coisa iminente, pronta para acontecer. Como eu falei, essas questões de investimento, elas podem surgir nos próximos tempos. Até falei para vocês, o investimento era real. E agora vocês sabem que ele é real e pode acabar acontecendo.